Dia 20 de dezembro, aula número 1. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No início de mais esta aula, vamos clamar a Deus, a sua graça, o seu poder, sua majestade, para que o seu Espírito Santo fale em nós, ensine em nós e se comunique em nós. Rezemos juntos. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Estamos agora praticamente caminhando para um primeiro encerramento de uma primeira etapa. E agora, nesta aula, vamos concluir a história do Êxodo, obviamente, de maneira resumida, mas com um perfil bastante importante para este nosso curso. Nós víamos até a última aula alguns pormenores a respeito da missão belíssima de Moisés. E agora é importante que, a partir do capítulo 20, onde acontece a manifestação de Deus para o povo de Israel, e obviamente Moisés é o seu intermediador. É Moisés que vai ser o mediador entre Deus e os israelitas. E para isso, então, Moisés ele vai até o Monte Sinai, conhecido também como Monte Horebe. E naquela ocasião, quando eles já estão praticamente rumo à Terra Prometida, ali é uma parada, o Monte Sinai é um local onde vai estabelecer um primeiro momento da experiência mística de Deus e o povo de Israel, sempre enfatizando como Moisés sendo o mediador. E no capítulo 20, capítulo 20 do livro do Êxodo, quando Moisés sobe ao Monte Sinai, ali Deus praticamente propõe, utilizando a linguagem nossa atual, é uma espécie de retiro para Moisés. Moisés ele vai ficar aproximadamente 40 dias no Monte Sinai, sozinho, ele e Deus. Ele está rezando, porque Deus vai agora manifestar o seu desejo a respeito da conduta dos israelitas. E uma primeira menção que Deus faz ao povo de Israel através de Moisés é o chamado Decálogo, ou, como vemos na linguagem catequética, os 10 mandamentos, as 10 palavras, né? O que são o Decálogo?
Em primeiro lugar, é um conjunto de normas que Deus oferece aos filhos de Israel. Obviamente que nesta altura da história, os israelitas, eles já são em números de milhares. E eles precisam de normas que possam ser estabelecidas a fim de que todo o povo de Israel não cresça de maneira desenfreada, à mercê, como diziam os franceses, à la volonté, ficar todo mundo à vontade. Está crescendo em número e Deus ele tem uma preocupação, que aquele povo não se torne grande somente em números. Eles vão crescer em quantidade, porque Deus os abençoou. Mas Deus quer que eles cresçam agora, seguindo as orientações divinas. E nesta primeira subida de Moisés ao Monte Sinai, no capítulo 20, Deus oferece então as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Serão 2 conjuntos de mandamentos, se assim podemos dizer. Os 3 primeiros, eles são direcionados a Deus. Vai falar diretamente a Deus. E do 4º até o 10º é um outro conjunto que vai se referir ao seu próximo, ao semelhante. 2 conjuntos. Porém, nesses 40 dias que Moisés ele sobe ao Monte Sinai, os israelitas em número de milhares, imagine você, ao pé do monte, sem o seu principal líder, que é Moisés. Quem está com eles agora é Arão, aquele que Deus nomeou como sendo o intérprete entre o rei do Egito e Moisés. Arão ficou com os israelitas ao pé do Monte Sinai e Moisés sobe para rezar a Deus e para receber as instruções que o próprio Deus vai oferecer a Moisés, para que Moisés leve as mesmas instruções aos israelitas. É um grande povo, eles vão caminhar deserto adentro, eles estarão em rumo à terra prometida. E enfatizo, Deus, ele tem a preocupação de cuidar do seu povo, proteger. E para que esses cuidados e proteção divina não falte em nenhum momento da caminhada dos filhos de Israel rumo à terra prometida, é necessário que todos eles aprendam a observar as leis divinas. As tábuas da lei são oferecidas a Moisés. Contudo, entre o capítulo 20 do livro do Êxodo até o capítulo 32, existe um espaço onde, como bem disse, Moisés está ausente. Quando Moisés já está praticamente ao final do seu retiro, se assim podemos dizer, para você entender melhor, então Deus ele diz a Moisés:
vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir da terra do Egito perverteu-se. Depressa se desviaram do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido. Os israelitas, pensando que Moisés estava demorando, e alguns deles também insinuava que talvez Moisés não voltaria mais. O texto diz claramente isso, que eles não sabem mais o que aconteceu com Moisés, porque já faz muitos dias que Moisés está no Monte Sinai. E então eles ficam em torno de Arão, pressionando Arão para que ele desse um jeito e pudesse ser feito um Deus que caminhasse à frente deles. É nesse contexto que surge o bezerro de ouro. E aqui é importante observar esses detalhes, os quais nos fazem enxergar claramente o quanto é importante o povo de Deus ser liderado. Nós aprendemos em toda a história civil ou mesmo eclesiástica que existem aquelas pessoas que nasceram para ser comandadas e aquelas que nasceram para comandar. Os líderes e os seus seguidores. Os seguidores são seguidores até aprenderem a se tornarem líderes. Mas até então é importantíssimo que o líder sempre esteja à frente. E quando acontece a ausência, nos faz pensar que alguns imaginam poder fazer aquilo que bem quer. É o caso dos israelitas no capítulo 32 do livro do Êxodo. Eles pensam poder construir um bezerro de ouro que vai substituir o verdadeiro e único Deus de Israel. E aqui há um equívoco muito grande, porque nós bem sabemos que o bezerro de ouro, ele nada mais é do que um animal fundido pelas mãos humanas. E mesmo que seja de metal de grande valia, ouro, né, mesmo assim, né, qualquer coisa que tenta substituir o lugar do único Deus de Israel é visto então como uma atitude de idolatria. E os israelitas então cometem esse grande pecado aos pés do Monte Sinai. Eles tentam substituir o verdadeiro Deus por um Deus que eles modelaram. Um contexto como esse quer nos ensinar vários pensamentos que podem impactar na nossa fé cristã atual. Qual o significado desse bezerro de ouro? Como é agora que Moisés ele vai agir mediante este grande pecado que os israelitas cometeram? Notem bem que é o próprio Senhor Deus que avisa a Moisés. Moisés ainda está no Monte Sinai, no alto, rezando, retirado a Deus, recebendo de Deus
as instruções as quais ele precisaria passar aos filhos de Israel. É o próprio Deus que vê. Porque Moisés está no monte, Moisés não sabe. Moisés não é Deus, por melhor que ele seja líder, ele não é Deus. Ele não sabe o que está acontecendo ao pé da montanha com os israelitas. Mas Deus, Ele conhece e sabe de todas as coisas. E Deus então diz a Moisés: desce, porque o teu povo se corrompeu. Vamos ver o que vai acontecer com o novo encontro de Moisés com os israelitas. Quando ele desce da montanha, qual será a atitude de Moisés? Vamos acompanhar novos detalhes em nossa próxima aula. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.